pessoal, tudo bem? O canal Inteligente está no ar. O vídeo de hoje é a análise, a tão esperada análise de uma redação nota 1000 do Enem 2017, certo? Os espelhos de redação foram liberados já há alguns dias e eu tava tentando escolher os textos, né, que pudessem agregar mais para vocês. Então eu escolhi dois, eu vou fazer a análise de um. Se vocês quiserem da segunda redação, vocês me avisam, tá bom? O vídeo de hoje é para quebrar tabus sobre as mudanças em relação à estrutura pedida pela última banca, né, a VUNESP. Eu vou falar sobre a conclusão, né, aquela questão de ser apenas uma proposta de intervenção, que eu tinha dito que era duas e ficaram me criticando porque o professor fulano de tal disse que era só uma. E adivinha, as duas redações têm quantas propostas de intervenção? Duas. Então, e os meus alunos não perderam ponto na competência 5, né? A maioria dos meus alunos não perderam ponto na competência, que é a proposta de intervenção. Então, eu sabia que eu tinha acertado quando eu falei, podem ser duas propostas, sim. O outro tabu é peguem papel e caneta. Porque os conectivos que a aluna utilizou, o nome dela é Maria Clara. Eu tentei procurar Maria Clara nas redes sociais, mas eu não encontrei. Pra conversar com ela. Os conectivos foram super fáceis e eu vou mostrar pra vocês a estrutura de conectivos que ela utilizou. Vou explicar a estrutura do texto dela. É uma estrutura muito simples, mas um texto muito bem elaborado, um vocabulário muito rico, bons argumentos, certo? Argumentos muito bem trabalhados, na verdade, argumentos simples, mas muito bem trabalhados, que podem fazer toda a diferença. Vocês precisam entender, eu gosto de sempre frisar isso, vocês precisam entender que o corretor, ele não quer uma redação, óbvio que uma redação incrível é muito legal, mas uma redação que cumpre todas as suas funções, respeita as competências e se encaixa dentro da estrutura, quase que não sai, dissertativa argumentativa, ele pode ter nota 1000 sim, sendo bem escrito, não tendo erros de português, boas argumentações, proposta de intervenção, bem articulado, né, bem conectado. Então sim, pode ser um texto nota 1000. O tema da redação do Enem 2017 foi os desafios para a formação educacional de surdos no Brasil, né? E o direcionamento era relacionado sim à formação educacional. Então, todas as questões que você fosse abordar deveria girar nesse contexto educacional, dentro do ambiente escolar, certo? Tanto por parte da questão da estrutura, da falta de estrutura, de planejamento, como na parte de inclusão também, certo? E o texto da Maria Clara fala exatamente sobre isso. Vou projetar para vocês a tela da redação da Maria Clara, certo? E vocês vão acompanhando a minha leitura, tudo que tiver grifado eu vou explicando. Vamos lá. O texto da Maria Clara Delmas Campos, do Rio de Janeiro. Ela não colocou título na redação, certo? Vamos lá, ó, a introdução dela. Prestem atenção na forma que eu normalmente trabalho as estruturas do texto aqui no canal Inteligente, para vocês verem. Gente, olha o tema e olha a primeira frase da redação dela. A formação educacional de surdos representa um desafio para uma sociedade alienada e segregacionista como a brasileira. Preste atenção, gente, olha o tema. Formação educacional de surdos, olha como ela falou, a formação educacional de surdos. Então ela aproveitou o tema para fazer essa primeira frase, que eu sempre digo para vocês, comece com uma afirmação. Uma das aulas do curso de redação é a minha aula Introdução Nota 1000. Eu falo que você pode começar a introdução sem apresentar nenhum fato histórico, nenhuma citação, nenhum dado ou estatística. Você pode começar de forma simples, e foi o que ela fez. Ela pegou o tema e transformou numa afirmação. Óbvio que nós queremos da mesma forma, certo? Então, ó, a formação educacional de surdos representa um desafio. A primeira palavra do tema é o quê? Desafios para uma sociedade. Aí ela acrescenta, né? Para uma sociedade alienada e segregacionista como a brasileira. E a gente vai lá pro tema e tem do Brasil, brasileira. O desconhecimento da língua brasileira de sinais, né? Ela escreve por extenso, Libras, e a visão inferiorizante que se tem dos surdos podem acabar por excluí-los de processos educacionais e culturais que mantêm-los marginalizados em relação ao mundo atual. É uma frase de reflexão, mas na qual ela apresenta o problema. E se vocês perceberem, o D1 e o D2 dela, né, eu chamo de Q1 e Q2. O Q1 é a questão número 1 que ela vai abordar no texto, e a questão número 2 estão aqui, que é o desconhecimento da língua brasileira de sinais, é a questão 1, é o problema 1, é o desafio
número 1 que ela vai abordar, e o número 2 é a visão inferiorizante que se tem dos surdos, certo? Então é nesta frase que ela apresentou o problema e já começa a tese dela. E sim, os parágrafos de desenvolvimento giram em torno de desconhecimento da língua e visão inferiorizante dos surdos. Então é uma forma simples de você já diretamente apresentar a sua tese, apresentar o problema, apresentar os desafios que serão abordados no seu texto, e na sequência ela diz: portanto, esses desafios devem ser superados de imediato para que uma sociedade integrada seja alcançada. Essa frase normalmente é utilizada na última frase da conclusão, que é uma frase na qual você diz que ao superar, né, esses desafios, você vai alcançar uma sociedade integrada. Essa também é uma forma de você introduzir o texto. Gente, eu já estou falando de estrutura. É uma forma de você introduzir o texto, né? Você apresenta o problema e você diz como a sociedade vai ficar, né, vai se tornar sem ele. Ela diz o quê? Integrada, a sociedade integrada vai ser alcançada. Os conectivos que ela utilizou aqui, especificamente, foi só o portanto dessa frase aí, conclusiva da introdução. Mas não é a conclusão, professora, mas é uma frase conclusiva na introdução, quebrando um tabu, porque eu peço para os meus alunos não utilizarem um conectivo conclusivo na introdução. Mas mostra que isso não é um problema, porque ela está finalizando uma ideia, certo? No primeiro parágrafo do desenvolvimento, olha os conectivos dela, certo? Eles estão grifados já para vocês identificarem onde está ali a reflexão, certo? E a conexão das ideias dentro do texto. Os conectivos, eu não sei se vocês têm acesso à tabela de conectivos aqui do Clube de Redação, do canal Inteligente Clube de Redação, mas tem conectivos de introdução e eles estão entre os conectivos citados na minha listinha, tá? Ó, vamos agora para a primeira frase do desenvolvimento. Em primeiro lugar, a pouca abrangência da língua de sinais entre os mais diversos setores da sociedade faz dela um ambiente inóspito para os deficientes auditivos. Um vocabulário muito bom. Essa frase é o tópico frasal dela. O que é o tópico frasal, professora? É a frase na qual você apresenta o problema que vai ser abordado nesse parágrafo. Presta atenção no que eu falei. É a primeira frase do parágrafo na qual você apresenta o problema em questão, o problema desse parágrafo especificamente. E qual é o problema que ela vai abordar? Ó, a pouca abrangência da língua de sinais, que lá na introdução ela chamou de o desconhecimento da língua brasileira de sinais, certo? Então ela falou de outra forma, mas ela disse: a questão 1 está sendo abordada nesse parágrafo aqui. E quando ela fala um ambiente inóspito, né, ela está falando um ambiente inabitável, no sentido de ele não consegue interagir com outros estudantes, né, um ambiente que ele não consegue conversar nem participar. Aí vamos lá, olha o argumento dela, que é argumento simples, mas muito bem colocado. Pesquisas corroboradas por universidades brasileiras e estrangeiras, como a Unicamp e a Universidade de Harvard, atentam para a importância da linguagem como principal porta para a convivência social, permitindo uma multiplicidade de interações interpessoais, como as de educação, cultura, trabalho e lazer. Presta atenção em como ela apresentou essa informação. Ela não disse que pesquisa específica foi essa, ela falou pesquisas corroboradas, né, pesquisas atestadas, comprovadas por universidades brasileiras e estrangeiras. Quais universidades? Eu faria essa pergunta com certeza numa correção de um aluno meu. E ela falou Unicamp, que é a Universidade de Campinas, e a Universidade de Harvard, atentam, olha só, ela já trouxe o resultado dessa pesquisa, né, ó. Atentam para a importância da linguagem como principal porta para a convivência social. Se a gente está falando de um ambiente escolar e o aluno que possui deficiência auditiva não interage, porque os outros estudantes não conhecem a linguagem dele, isso torna um ambiente inóspito, como ela falou na frase anterior. E ela diz, permitindo uma multiplicidade de interações interpessoais. Como as de educação, cultura, trabalho e lazer. Então, se não há... A gente fala isso, né? Deixa eu voltar pra vocês. A gente fala isso, né? Quando a gente fala de comunicação, a gente precisa falar e o nosso interlocutor, né,
ele precisa entender, ou não há comunicação. Isso a gente traz para o texto dela. Se você fala e a outra pessoa não entende, não há interação, não há comunicação. Então, é um princípio da linguagem, né? Um princípio da comunicação que ela traz para o texto dela de forma muito bem abordada. E aí ela conclui, conclui o parágrafo, certo? Assim, e aí ela tá mostrando o ponto de vista dela. A gente sempre fala o quê? Você precisa argumentar e mostrar seu ponto de vista. Olha o ponto de vista dela. Assim, quando a sociedade se fecha à comunicação por sinais, ou seja, não aprende, não sabe, justificada pela ignorância, aqueles que dependem dessa linguagem têm dificuldades para obter educação de qualidade e ficam muitas vezes à margem das demais interações sociais. Então você percebe que aí ela apresenta o ponto de vista dela refletindo tudo que ela abordou no parágrafo. Vocês conseguem perceber isso? Então é um parágrafo com unidade, é um parágrafo que cumpre a função dele. Tem um tópico frasal, argumentou e mostrou o ponto de vista dela, certo? Vamos dar atenção aos conectivos agora. Ela começou com em primeiro lugar, aí ela apresenta o argumento, né, e traz exemplos. Então, como as de educação, cultura, trabalho e lazer. E para finalizar o pensamento do parágrafo, ela diz: assim, quando a sociedade se fecha e expõe o ponto de vista dela. Parágrafo de desenvolvimento número 2. Além disso, olha o conectivo dela, certo? Os conectivos vão estar sempre grifados. Além disso, a maioria das escolas brasileiras não incluem os surdos, assim como os demais portadores de necessidades especiais. Ela citou os outros portadores aqui, sem dar ênfase, mas ela disse, nem eles, nem os outros. O que é importante, certo? Em seus programas, estimulando a diferença e o preconceito. Então, olha o tópico frasal dela. É a Q2, né? A questão que ela trouxe lá na introdução, que é o quê? A visão inferiorizante que se tem dos surdos. Esse parágrafo dela é sobre isso. Aí ela diz, por mais que a legislação brasileira, preste atenção, garanta um ensino inclusivo, a maioria das escolas brasileiras não possui estrutura para atender aos deficientes auditivos, principalmente por conta da falta de profissionais qualificados. Então ela cita uma causa para esse problema, que é a falta de profissionais, e o argumento dela, né, o que vem reforçar e embasar o que ela diz é a legislação brasileira, por mais que ela garanta o ensino inclusivo, as escolas não possuem estrutura para isso, né? Para trazer esse ensino inclusivo. E aí vocês percebem, né? Voltando aqui para vocês, que ela usa como argumento de base a legislação. E é um conselho que eu dou, uma dica que vocês vão conseguir utilizar na maioria das redações. Você utilizar a legislação, a Constituição, os direitos básicos que nós temos: direito à saúde, direito à educação, direito ao trabalho, direito à segurança. Nós temos muitos direitos garantidos, né? Direito a ir e vir, direito de liberdade. Então, tem que ser garantido pelo Estado. Então, quando você utiliza isso como argumento, você já tem um argumento forte, um argumento inquestionável. Normalmente você vai dizer que é um direito garantido, mas que não é cumprido. E você pensa nisso na questão da saúde, na questão da educação, na questão da segurança pública, na questão do ir e vir, né? Na questão do transporte, da locomoção. Então, é um argumento forte, é um argumento simples e um argumento ao mesmo tempo forte, porque é inquestionável. Aí vamos continuar aqui, Aí ela diz, e aí ela mostra uma das causas, né, que é a questão da falta de profissionais qualificados. A pouca inclusão dos jovens, deficientes e não deficientes, valoriza a diferença entre eles, gerando discriminação e uma sociedade dividida. Eu sempre peço para que você reflita, faz uma reflexão, mostra o que você está querendo dizer com o seu parágrafo, e ela diz isso claramente aqui, a pouca inclusão valoriza a diferença. Se a pessoa surda ela não está inclusa no contexto social, ela vai ficar óbvio que isso vai ser o desafio, certo? Se a gente pensa em uma sociedade igualitária, se a gente pensa numa sociedade na qual as diferenças não são um problema, né? Porque ela é inclusiva, a gente precisa mostrar isso com as nossas atitudes, né? E o governo com as ações dele. E ela diz, valoriza a diferença, gerando discriminação e uma sociedade dividida. O renomado geógrafo Milton Santos dizia que uma sociedade alienada é aquela que enxerga o que separa,
mas não o que une seus membros, algo que se evidencia na exclusão de surdos em todos os níveis de ensino. E aqui, para finalizar o parágrafo, ela trouxe a citação do Milton Santos, certo? Ela valorizou Milton Santos, um renomado geógrafo. Aí ela trouxe a citação de forma indireta, né? Ela colocou com as palavras dela, dizia que uma sociedade alienada, certo? É aquela que enxerga o que separa, ou seja, capaz de ver os que você exclui, mas não o que une os seus membros. Algo que se evidencia na exclusão dos surdos, né? Então, olha o que ela diz. Aquela que enxerga o que separa, mas não o que une. Então, você percebe o seu erro, mas você não faz o possível para mudar isso. E ela diz, né, como eu sempre falo, contextualiza, ela fala algo que se evidencia na exclusão de surdos em todos os níveis de ensino. E aí ela vai concluir. Vamos para a proposta de intervenção, que é super importante. Destarte, certo? Olha o conectivo dela. Visando uma sociedade mais justa, ela já mostra que está concluindo. É mister. Olha o outro conectivo dela, né? É importante, é primordial. Superar os desafios da educação de deficientes auditivos. E ela está retomando o tema. Desafios da educação de deficientes auditivos. Só que ela colocou com outras palavras. Mas percebe que ela retomou o tema? Quem é meu aluno sabe que eu sempre falo. Retome o tema ou reafirme o problema na primeira frase da conclusão. E aí, ó, para que o surdo se integre aos diversos meios sociais, como a educacional, um dos meios sociais, ela citou a educacional. O MEC deve fazer uma reforma curricular que contemple o ensino de Libras como obrigatório em todas as escolas, através de consultas populares na internet para a determinação da carga horária. Então ela diz, o ensino vai se tornar obrigatório, mas a carga horária vai ser definida através de uma pesquisa, consultando a população. Aí percebam, todo mundo sabe, né, que a nova banca, ela pede que você responda 4 perguntas. Então, quem vai fazer o quê? Como e para quê ou por quê, que eu tô indicando para vocês em cada um aí dos lugares da proposta de intervenção dela, ou seja, ela cumpriu, respondeu as 4 perguntas dentro de um espaço pequeno de linhas, porque tem gente que tem muito medo, escreve 30 linhas para dizer coisa que você poderia dizer em 3 ou 4. E a segunda intervenção, como eu sempre falei, ela usou o conectivo ademais para somar e diz: com o intuito de tornar as escolas inclusivas. Para que essa intervenção está sendo proposta? Ela já disse. O MEC, quem vai fazer? E o Ministério do Trabalho vai fazer o quê? Devem prover as escolas de profissionais capacitados, ou seja, colocar nas escolas, abastecer as escolas com profissionais capacitados. Profissionais, vai fazer o quê, né? Ela acabou de dizer o quê? Que possam lidar com os alunos surdos através de programas de capacitação profissional oferecido pelo SESI e Senai. Então, como isso vai ser feito? Através do SESI e do Senai. Essa capacitação profissional oferecida pelo SESI e Senac, SESI e Senac. E aí ela finaliza, ela conclui, né? Desta forma, o ensino tornará a sociedade brasileira mais unida. Ela usou bastante, né? Ela repetiu até acima do normal as palavras sociedade e brasileira, mas isso não foi considerado um erro pela banca, certo? E aí, vamos perceber os conectivos dela, ó, destarte, mister, ademais. E dessa forma, eu sempre digo, coloca no final do parágrafo uma frase otimista, né? Uma frase na qual você diga que dessa forma, né, desse modo, vai ser possível ter uma sociedade mais inclusiva, que nesse caso aqui ela chamou de brasileira, sociedade brasileira mais unida. E aí você percebe que a redação dela tá toda conectada, né? Tá bem dentro da estrutura que eu proponho. Q1, Q2, certo? Q1 vai estar no D1, Q2 vai estar no D2. E na conclusão, na intervenção, ela resolve a questão 1 e resolve a questão 2. Já quebra, né, o primeiro paradigma, o primeiro mimimi do ano passado, que era só pode ter uma intervenção. Alunos meus do clube de redação disseram: professora, mas o professor fulano de tal disse que só era uma intervenção. E eu disse: eu vou cobrar a segunda intervenção, porque se eu vejo o seu texto comunidade e você me apresenta 2 problemas, resolva os 2 problemas. Presta atenção, se uma intervenção resolver os 2, claramente, né, de forma precisa, beleza.
Mas é muito difícil você, com duas questões diferentes, você resolver com uma intervenção só. O que você pode é colocar uma intervenção e complementar ela com outra ação, que é o que todo mundo faz, certo? E as duas intervenções estão conectadas porque resolvem a mesma questão, resolvem os desafios em relação à formação educacional do surdo. Então o texto dela está todo conectado, o vocabulário dela é muito rico, isso ajuda bastante. Os argumentos dela foram simples, mas foram muito bem trabalhados. Então esse é um diferencial dela, com certeza. Então, Maria Clara, seu texto é realmente um texto nota 1000. Respeita a estrutura, o vocabulário é perfeito, a argumentação muito bem colocada, conexão das ideias também, intervenções claras e coerentes e reais, né, plausíveis, como eu sempre digo. E é isso, gente. Se vocês quiserem a segunda análise de uma redação nota 1000, deixem aqui nos comentários, eu quero muitos comentários, certo? Pra poder trazer a segunda análise que eu vou gravar logo aqui na sequência. E se você gostou desse vídeo, dá um like, se inscreve aqui no canal, compartilhe com os seus amigos e é isso. Espero ter ajudado. Até o próximo vídeo.